Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica, o programa que leva a academia até você. Hoje recebemos aqui nos estúdios do Uninter o professor Juvenil Pires de Souza, que tem formação na área de administração e veio apresentar um pouco da sua trajetória, da sua longa trajetória no mercado financeiro e as guinadas que ele deu em sua carreira. Professor Juvenil, muito bem-vindo aos estúdios do Uninter. Sinta-se em casa para apresentar a sua trajetória e levar conhecimento aos nossos jovens. Obrigado, Vanessa. É um prazer estar aqui e poder contribuir com uma parte da minha história, trajetória acadêmica e profissional. Que bom, fico feliz de estar aqui. Nós é que agradecemos. Ao contrário dos outros programas que nós fizemos até hoje, a gente trabalhou muito a questão primeiro da formação e depois da trajetória, né? Hoje é o caminho inverso, porque o professor Juvenil, né, ele tem uma trajetória de 32 anos no setor bancário, trabalhando no setor financeiro, e posteriormente você procurou a graduação. Conta um pouco para nós. Isso mesmo. Bom, creio que os contemporâneos meus, né, tenho 51 anos, no meu período de entrar na faculdade era um pouco diferente do que eu vejo os jovens hoje. Então a faculdade era um pouco distante, o custo para se fazer uma faculdade era muito grande. Então o normal é que você entrasse primeiro para o mercado de trabalho e depois você buscaria trabalho. Claro que isso não era uma regra, mas muitos amigos meus era assim que acontecia. No ano de 82 eu iniciei a minha carreira bancária como contínuo na época e fui crescendo. Os bancos não me exigiam uma formação acadêmica, até percebiam pessoas que faziam as suas faculdades, mas eram diferentes inclusive do mercado financeiro. Só que naquele período você saía do banco 9, 10 horas da noite. E você não tinha oportunidade de fazer uma faculdade, porque você não tinha horário para chegar, não tinha horário para estudar, enfim. E até que passaram-se alguns anos, eu creio que uns 14 ou 15 anos já que eu estava em banco, e os bancos começaram a exigir que os profissionais fossem estudar, que fossem para a faculdade. Isso foi mais ou menos em que período? No período de 95, 96. 90, década de 90, que começa aquele 90. processo de reestruturação bancária. Reestruturação bancária, e eu creio até que a procura de profissionais com competência ou com formação para, né? E nesse momento eu tive que parar a minha história, já casado, com filhas, parar a minha história e ir para uma sala de faculdade, para uma cadeira de faculdade e recomeçar a minha vida acadêmica. Você, quando fez a tua primeira graduação, você estava com que idade, professor? Eu tinha 34, 35 anos aproximado. Foi um grande desafio, porque já faziam 16 anos que eu não estudava, né? Terminei o meu colegial lá no segundo grau e voltar depois de 16 anos para a sala de aula, né? Conviver, tinham muitos jovens, idade diferente, interesses diferentes, e eu saía cedo para o banco, saía do banco e ia direto para a faculdade, saía da faculdade 11 horas da noite para ir para casa, então a vida era muito corrida. E foi uma graduação de 4 anos. Uma graduação de 4 anos. 4 anos, o senhor fez a administração clássica. A administração clássica. Nesse período estavam começando a abrir a administração com as ênfases, ainda não tinham isso tão definido como se tem hoje. E também naquele período a gente não tinha um setor privado tão forte, tão intenso como a gente tem hoje. Não tinha. Tem em relação às ênfases, né? Isso. O que você tinha, assim, era as universidades públicas, né, com grades bem fechadas, a pessoa tinha até uma dificuldade de trabalhar, porque você tinha que se adaptar, né, à grade que a universidade te oferecia. E hoje em dia você tem um outro cenário. Sim, hoje a situação é totalmente diferente, né? Você pega uma faculdade de administração, por exemplo, e você vê a quantidade de opções que o aluno vai poder escolher, de qual caminho ele vai fazer. Assim como tem na engenharia também, né? Sim. Minha filha faz faculdade de engenharia de produção e eu vejo a ramificação, a quantidade de opções que você tem. Assim como em outros cursos também, mas na época não era focado. A faculdade que eu fazia na época ainda tinha uma opção, uma especialização, mas eu optei pela faculdade de administração porque era voltado para o meu trabalho, fiquei entre economia e administração. Daí fez a administração e durante a graduação você sentiu um encaminhamento, você foi buscando uma especialização dentro da área da administração, pensando lá que você já tinha uma história no setor bancário? Foi muito interessante porque, primeiro, para mim, voltar para a faculdade depois de 16 anos, eu aprendi que estudar eleva a minha estima. Foi algo assim fantástico, renovador na minha história, como ser humano, como profissional e até como estudante, porque
refez a minha história, eu me senti vivo de novo e eu aprendi que estudar faz muito bem. Né? Talvez os mais novos, a meninada, quem está na faculdade não consiga ver isso. Mas a maior prova disso é que na minha casa hoje eu ainda estudo, a minha esposa está fazendo pós-graduação, as minhas filhas sempre são incentivadas a estudar pela importância que a gente dá para o estudo. Quando eu estava na faculdade, eu comecei a ver teoria daquilo que eu já conhecia na prática. Porque eu já tinha, nesse período, 15 anos, 16 anos de banco. Trabalhando com banco, já era gerente de contas. Então, na época que você buscou a graduação, você já era gerente? Já era gerente. Estava começando a ser encaminhado para ser gerente. Não, eu já era gerente geral de uma agência e eu precisava disso até porque para fazer gestão, para continuar subindo, para manutenção do emprego, eu precisava. Mas eu descobri, quando eu fui para a faculdade, que era mais do que manutenção. Eu estava reforçando aquilo que eu conhecia de prática com teoria ou com uma nova visão de trabalho, de como desenvolver, de como planejar, de como alcançar metas, de como olhar objetivos, de como fazer gestão de pessoas. Que para mim era algo que eu tinha aprendido com quem tinha me ensinado. E aí eu venho para a faculdade e descubro um mundo novo. E foi muito bom, foi fantástico. Tanto conviver com pessoas mais novas, quanto a oportunidade que eu tive de aprimorar e de crescer profissionalmente. É um outro networking também, de pessoas de outros ramos. É muito bom. Porque assim, a tua trajetória ela é muito interessante, até para os jovens, que hoje em dia a gente tem um mercado de trabalho que ele é muito sazonal. Isso. Hoje, para você ter uma pessoa com 5 anos de empresa, já é muito. Isso, né? Antigamente, você entrava numa empresa e ficava a vida toda. O meu pai ficou, acho que 30 anos na mesma empresa. E hoje em dia as histórias, elas são diferentes, né? Depois de um tempo, começou-se a dizer que o bom profissional, ele não ficava na mesma empresa, porque ele sempre era procurado pelo mercado, ou porque ele era avisado. Isso aconteceu no mercado financeiro ou no mercado bancário por um bom tempo, né? Os bancos buscavam os profissionais né, que entendiam que eram os que batiam meta, os que tinham uma valorização maior. Tinha uma época muito forte captação dos profissionais, né? De oferecer um salário melhor, estrutura e... eu cheguei a viver isso na minha vida profissional também. Mas quando entra a visão acadêmica dentro da minha vida profissional, o meu crescimento foi ainda maior. Eu pude abrir o meu leque, eu pude olhar para fora realmente, capacitado pela faculdade, pelos cursos. E assim, uma das grandes surpresas que eu tive no fim da minha faculdade, vamos assim, entender que não era fácil, né? Saía de casa 6 e pouco da manhã para ir para o trabalho e chegar em casa 11 da noite, com filhos, com esposa e 3 filhos, 2 filhas. As meninas eram pequenas na época. E aí chegava na faculdade uma meninada nova, cheia de energia, dispostos, né? E quando chega no fim da minha graduação, eu recebi um diploma, um certificado de 3º lugar no curso de administração da faculdade, o que para mim foi um grande orgulho. Realmente eu não esperava, porque no começo as dificuldades foram muitas. Né? Você fica muito tempo sem estudar, quando você chega no banco da faculdade, você começa a rever matemática, aquilo que é básico. É um resgate daquilo que você estudou e que há muito tempo está adormecido. Mas como a minha experiência profissional era grande, então eu acabei me desenvolvendo mais nas áreas, né? Na área de psicologia, na área de economia, que era o meu forte, na área de contabilidade, que eu sempre gostei muito. E eu olhava a meninada estudando, olhando um balanço, fazendo uma análise de crédito, e era aquele surto. E para mim era muito fácil. Então eu pude também contribuir, enquanto eles contribuíam comigo nessa troca, naquilo que eu tinha, as minhas dificuldades. Foi muito bom. E às vezes para nós que eu terminei minha faculdade em 2000. E daí terminei o doutorado em 2007. E voltei para a sala de aula como aluna, depois de 16 anos de sala de aula, como aluna de Direito, estudante de Direito. E aí é meio que o que você sentiu. Tem o peso, assim, porque é um ato de coragem, né? Primeiro da gente com 40 e poucos anos voltar né? Sentar e passar por todo aquele processo. E a juventude, né? O que motiva muito são eles, porque é o tempo todo e a gente acaba sendo um exemplo. Exato. Mesmo que você não queira, você queira ficar ali quietinho, o cabelinho branco, ele chama um pouquinho de atenção. E a juventude vem para cima. Não, mas e como é que é isso? Como é que é aquilo? E eu acho que é importante para nós também. Para mim, pelo menos, foi um grande
tem sido um grande incentivo. A troca de experiência é muito importante. Eu me lembro que no primeiro ano, quando nós começamos a olhar matemática, não era matemática financeira, porque nessa eu dominava. Eu tinha feito dentro do banco vários cursos de análise financeira, de matemática financeira, da própria HP, mas era matemática básica. E para mim retomar esse começo, eles realmente me ajudaram muito. A turma que estudava comigo na parte de trás, eles me auxiliaram muito. E quando chegou na parte de matemática financeira, de usar uma HP, eu pude sentar e mostrar. E auxiliá-los. Auxiliar a fazer. E isso criou um vínculo muito grande com uma parte da turma. No último ano, eu me lembro quando nós estávamos fazendo um trabalho de conclusão de contabilidade. Então, nós tínhamos que escolher uma empresa, fazer uma análise de balanço, definir quais eram os valores daquela empresa, né, dentro de uma análise de balanço, e também análise de crédito para ela. E muitas pessoas na sala de aula estavam com dificuldade de nota, e aí todo mundo queria que eu fizesse parte da equipe para fazer o trabalho. Então era gostoso, porque eu podia trazer alguma coisa de diferente. E ainda hoje eu trabalho muito com jovem. Eu conheço alguns que estão na faculdade e assim, esporadicamente me procuram. Você pode me ajudar em contabilidade, você pode me auxiliar nisso. E de repente a forma de você passar, a forma de você trabalhar, explicar um balanço, o que é um débito, o que é um crédito, faz a diferença e desmistifica, né, aquilo que é um monstro para muitos que nunca viram. Porque daí é o processo inverso, né, da prática com a teoria, quer dizer, você tem os dois aportes. Né? Exatamente. E você falou a questão da qualificação que o próprio banco dava. Isso. Né? Então, assim, eu lembro que um dos setores que mais qualificava os funcionários eram os bancos, né? Até porque aí tem o outro lado também, que a organização sindical no Brasil, ela nasce no setor bancário, que é a questão das relações trabalhistas, dos direitos, quer dizer, é uma classe muito organizada, que tem os dois lados. Isso. Né? E daí, nessa linha da formação em administração, você acabou buscando uma especialização em RH, gestão de, quer dizer, hoje a gestão de pessoas é RH. Fala um pouco dessa... Bom, quando eu fui promovido pela primeira vez como gerente adjunto de contas, o banco tinha todo um encarreiramento. Então, eu me lembro que eu era recém-casado e eu tive que ir para São Paulo e ficar 6 meses fazendo uma formação dentro do próprio banco, professores do próprio banco. Eles chamavam formação, programa de integração gerencial. Então, era uma capacitação para que esse profissional pudesse aprender todas as áreas dentro do banco e principalmente no relacionamento com o cliente. E isso foi muito válido para mim. Naquela época eu não fazia faculdade ainda, né? Lembrando que nesse período eu não fazia. Depois disso, o banco trouxe outros cursos. Eu me lembro que um dos cursos que mais chamou minha atenção foi quando começaram a se falar de coaching, de como ser coach, de que forma você faz uma gestão. E quando eu comecei a aprender, e isso também no meio do período em que eu fazia a faculdade, que você precisa olhar o colaborador que está com você na empresa, você enquanto gestor, e que essa pessoa não pensa como você. Que essa pessoa ela tem formas diferentes de reagir. E eu fico imaginando como seria a minha carreira se eu não tivesse estudado, se eu não tivesse buscado essa capacitação, né? Ou esse conhecimento teórico. Você chegou, nesse posto, você gerenciava quantas pessoas? Eu cheguei a gerenciar 30, 40 pessoas em agências. Período ainda em que os bancos tinham, né, eram cheios e Sim. Nós tínhamos tudo muito manual, ainda não era tão informatizado quanto hoje. E quando eu comecei a trabalhar as questões de RH, de pessoas, e eu sempre valorizei muito o contato com o ser humano, eu comecei a me interessar por essa área. E uma das coisas que eu percebia dentro do mercado financeiro ou dentro das agências bancárias é sempre que tinha uma troca de um executivo, de um gerente geral ou de um diretor, era muito comum demitirem pessoas porque precisava ou mostrar força ou era o perfil daquele superior. Saía o gestor e saía a equipe. E saía junto. a equipe. E eu não via dessa forma. Eu sempre acreditei que o ser humano pode ser desenvolvido, porque comigo foi assim. Quando eu comecei a minha vida profissional, eu não imaginei que eu pudesse chegar onde eu cheguei. E alguém acreditou em mim, alguém investiu na minha capacitação, alguém me deu a oportunidade para estudar e para mudar o curso da minha história. E eu entendi que eu precisava fazer a mesma coisa. Então, quando chegou na época de fazer a monografia, eu quis trabalhar com o clima interno de trabalho, com o RH. Eu me lembro que nesse período eu estava trabalhando num banco que estava sendo comprado, né, ou incorporado, como queira o termo,
e os funcionários dessa agência estavam extremamente desmotivados. A agência tinha uma ameaça de ser fechada. Então, chegar para trabalhar de manhã naquele trabalho, você viu, eram pais de família, as pessoas estavam preocupadas. E eu era o gestor. Eu tinha que levar madeira para que eles acendessem a fogueira da motivação, né? Esse é um dos termos que a gente usa em administração. Eu não motivo ninguém, mas eu dou ferramenta para que a pessoa se motive. E aí eu tinha toda uma preocupação de como fazer, de que o clima estivesse bom e que ao mesmo tempo entregasse, porque a empresa precisa de resultado, né? E aí eu fiz a minha monografia voltado para a área de recuperação, de estima e de pessoas, de requalificação, de aproveitamento, né? Talvez não seja o termo melhor para ser usado aqui, mas como que eu posso te dizer, um dos pontos fortes que eu vi na minha vida profissional enquanto bancário foi trabalhar em agências bancárias, conseguir mudar clima interno, conseguir mudar clima externo, que é a parte do cliente, sem mudar a equipe, mas desenvolvendo Juvenil, e capacitando. Nós vamos retomar esse tema agora no segundo bloco, que é um tema muito interessante, e aprofundar um pouco essa questão da forma de gestão dentro de uma agência, até porque a tua função era pensar na questão financeira, na questão das pessoas, no clima interno, no clima extra-agência. Então, a gente vai para um breve intervalo e nós já voltamos com o professor Juvenil Pires, discutindo essa questão da administração. Fique com a gente. Esse foi o grande lance da minha carreira. Para chegar até ele, eu treinei muito e contei com um time cheio de craques para me ajudar. Na graduação à distância da Uninter, você tem qualidade e flexibilidade para estudar onde estiver. Conto com o suporte dos nossos tutores e do material didático completo e interativo. Eu só jogo em time vencedor. Venha para a Uninter você também. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, o grande lance da sua carreira. Voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando o professor Juvenil Pires de Souza, e vamos retomar um pouco essa história, né? A questão da entrada da gestão de pessoas, do RH na tua trajetória. Que, assim, até pela história de estar mexendo com banco, a ênfase seria o mercado financeiro. Mas dada a dificuldade de se relacionar com tantas pessoas e fazer com que uma equipe funcione, você acabou indo para a área de RH. Eu vejo da seguinte forma, eu tenho uma agência bancária na minha mão, o cliente olha e ele enxerga somente ou a necessidade de recursos ou de investimento, mas lá dentro nós temos pessoas como eu, como você, que estão trabalhando, que têm os seus problemas, que têm a sua vida e que têm o grande desafio que é de cumprir as metas. Para quem trabalha no mercado financeiro, para quem trabalha com metas, indiferente de qual setor, é desafiador esse tipo de trabalho. Porque quando chega no dia 30, zera o mês, no dia seguinte a tua realidade é a mesma. Você zera, né? Começa tudo de novo. Começa tudo de novo. E é desgastante. E é um mercado que, se você não tiver um relacionamento bom com a equipe, você tem uma rotatividade muito grande. E é muito difícil você formar um profissional. Até porque as questões bancárias, elas são complexas. Você não tem um profissional formado da noite para o dia, né? Hoje os bancos já trabalham diferente, eles buscam nas faculdades os estagiários que começam no autoatendimento. Nisso eu vejo também uma grande valorização do mercado financeiro para a instituição de ensino, né? Usando esse estudante. É uma forma de ajudar na formação dele. É interessante, já que você está falando isso, lá a tua trajetória você começou como contínuo e chegou a gerente. A gerente geral. Gerente geral. E hoje a forma ela é a mesma, ainda que você busque na faculdade, mas eles começam lá no atendimento. É a mesma. O que muda é que eu passei por todos os processos, porque nessa época era tudo muito manual. Sim. Então eu conhecia toda a história de um banco. Do porquê de emissão de um cheque, quando se usava muito cheque ainda. Eu sou do tempo em que o banco ainda não tinha o cartão de débito, o plástico, né? Sim. Ou o cartão de crédito. Eu trabalhei em toda essa trajetória, fiz parte desse crescimento no Brasil.
Eu me lembro que quando eu estava estudando na minha primeira promoção como gerente adjunto em São Paulo, um professor, nesse curso de 6 meses que eu comentei, ele disse: em breve no Brasil nós teremos um plástico e você vai no supermercado e você vai fazer compra através desse plástico. E era algo muito distante. Eu me lembro quando colocaram a primeira máquina de computador dentro de uma agência que trabalhava na João Negrão, a agência nem existe mais, de um banco que também não existe mais, e quando colocaram aquele computador, nós, funcionários, tínhamos uma resistência enorme, porque a gente usava o telex. Eu não falo isso. Não confiava, né? Você não confiava na máquina. Muita gente não sabe o que é um telex, né? Mas a necessidade do cuidado de pessoas era e continua sendo necessário. E para que eu pudesse fazer com que a minha agência cumprisse as metas, eu entendia que eu precisava ter profissionais não satisfeitos, não é uma ideia paternalista, mas funcionários bem cuidados, colaboradores bem cuidados e motivados para fazer aquilo que nós recebíamos para fazer, né? Hoje, que era o nosso desafio, a nossa função. Hoje ainda essa questão da meta, ela é uma questão que bate muito ainda nos funcionários dos bancos, né? Aí até assim, quando a gente vai resolver alguma coisa, e tá, mas o que você tá desse jeito? Não, é que eu tenho que bater minha meta. Mas o que é a tal da meta no banco? A agência bancária, ela precisa, em algum momento nós fazemos algumas contas, assim, para abrir a porta do teu negócio, você precisa render tanto durante o dia. Né? Isso é em qualquer comércio ou em qualquer tipo de segmento. Você tem que ter um resultado para você abrir e fechar uma porta. Senão você vai ter um resultado negativo e você não consegue pagar. E com a agência bancária também é assim. É claro que nós sabemos que existem as taxas de juros que são exorbitantes, isso é uma questão à parte, mas o funcionário tem uma meta para cumprir, a agência tem um resultado para buscar. Então, quando chega o começo do mês, nós recebemos lá uma lista do que tem que ser feito. Mas é o quê? Poupança, depende. título Cada de banco capitalização? tem a sua metodologia. Eu já trabalhei em banco em que eu, como gestor, tinha que definir quais eram os produtos que eu ia trabalhar. Em outros, bem definido. Entendi. É o seguro de vida, é a captação de recursos, é não perder recursos para o concorrente, é a abertura de contas, são empréstimos, são são produtos, que o spread, né, o resultado que ele traz é que vai trazer a margem para o banco. De novo, a gente sabe que toda organização precisa de resultado. E o gerente de contas, a vida dele é essa. Só que ele tem a organização de um lado, a instituição financeira, e ele tem o cliente. Nós trabalhávamos muito na ideia do ganha-ganha. Ganha o cliente, ganha a instituição. Em alguns momentos nós conseguimos trabalhar desse jeito e realmente dá para fazer assim. Hoje, dentro das instituições financeiras, não existe mais aquela imposição, e não deveria ser, né, do gerente chegar para o cliente e dizer: faz esse produto para me ajudar. Não, hoje, por exemplo, eu não estou mais em banco, mas eu tenho um seguro de vida porque eu entendo que é necessário. Porque eu quero deixar uma proteção para minha esposa, para as minhas filhas. Eu tenho uma previdência privada porque eu acho que é interessante, eu estou me preparando para o futuro. Eu falo com a minha filha que já está formada, está começando o trabalho dela, digo para ela: é interessante você ter uma previdência privada porque você vai preparar o teu futuro. Se nós formos depender da previdência, né, do antigo INSS, da pública, nós vamos ter problema. Mas enfim, esse cuidado com a equipe, né, que foi a tua pergunta, para que ele consiga todos os dias olhar para esse grande desafio e chegar no fim do mês, ter a satisfação de ter fechado a sua meta, ou poder, inclusive, quando não fecha, dizer: não, amanhã eu começo de novo e eu vou conseguir. É um grande desafio que o gestor do mercado financeiro, ou de vendas no geral, tem, que é manter essa chama acesa do vendedor ou do produtor para que ele busque. E eu vi isso dentro da formação acadêmica, a oportunidade para que eu pudesse fazer. Então, eu sempre trabalhei muito com o RH, olhando para pessoas, valorizando o ser humano, para que ele sentisse a vontade de se realizar profissionalmente, de fazer essa entrega. Foi uma forma que eu encontrei no meu trabalho. De fazer essa junção. Mas não tinha assim você como gerente que tinha que fazer todo esse papel, não tinha um RH te dando esse suporte, você que tinha que tomar as decisões e ver como é que as pessoas estavam e tal. Você ficou falando, eu não consigo não comentar, vou ter que comentar. Imagina. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 15 anos como vendedora de uma loja aqui em Curitiba que se chamava Rei do Disco,
que era assim, Conheci. o top, né, na época. E eles tinham lojas na Rua 15 ali e tal. E aí tinha a tal da meta, né? Nossa, você tem que vender tanto. E é um negócio assim que te angustia, porque você tem um objetivo e você tem que chegar no final do dia e cumprir. E se você não cumpre, daí tem a tua gerente, tem, assim, é uma pressão, né? Então, assim, eu consigo entender que eu tinha que vender tantos fitas cassetes e tantos discos e tantos não sei o quê. Agora, no banco é uma coisa mais complexa. Dinâmico. Né? Porque são produtos diferenciados. Você tem que fazer um convencimento da pessoa de que ela precisa de uma previdência, que ela precisa de um seguro de vida, que ela precisa renegociar uma dívida que os juros e tal. Então, quer dizer assim, o profissional que está atuando no banco, ele tem que ser altamente capacitado, né? Porque é um conhecimento muito técnico. É um conhecimento técnico e é desafiador, né? Exatamente. Você estava falando aí, eu estava pensando, quando você não tem uma formação acadêmica, ou quando você não absorve a teoria, por exemplo, enquanto gestor, eu tinha que repassar as metas que vinham para mim. Mas de que forma o profissional, o gerente de contas vai fazer isso? Eu precisava de um planejamento. E fazer o planejamento, se eu não tivesse um conhecimento, ou se eu não tivesse uma fonte para buscar de como planejar, de como fazer, de qual estratégia, fica muito difícil, porque a coisa fica solta. Então, é tudo muito amarrado para que você chegue àquilo que você precisa. Né? Você vai lá vender o disco, você tinha uma meta, de que forma você ia fazer isso? Atendendo bem o cliente que entrasse dentro da loja, oferecendo outras oportunidades. Quando ele pede o disco A, você vai mostrar que tem o B, o C e o D. Em alguns casos mais agressivos, você vai ficar na porta para chamar o cliente, enfim. Cada um tem a sua forma de buscar. E tudo isso a gente consegue, não só através da prática, mas através, né, dos pensadores, dos administradores. O suporte da academia, do suporte, né? que é muito interessante, sabe? Então, entrando um pouco na especialização, né, no aprofundamento dessa tua área de conhecimento, que é a administração, que para mim é uma área assim, desafiadora o tempo todo, porque não para, é muito dinâmico. Você fez uma especialização em mercado financeiro, né, ligada a bancos, e a outra uma especialização em teologia, que você também exerce, você é pastor. Sou pastor na Igreja Batista. Bom, a primeira especialização que eu fiz, essa do mercado financeiro, foi um presente que eu recebi, entendi assim que de Deus, quando eu estava no extinto, pode falar o nome do banco? Pode. Do Banco Real. Os bancos, em algum momento, eles mandavam alguns profissionais que eles entendiam que deveriam investir, e mandavam para São Paulo para fazer um curso no IBMEC INSPER, que é uma referência, em administração. E eu fui assim contemplado com o curso, estudei praticamente um ano em São Paulo. Eu saía domingo à tarde de Curitiba, o banco custeando todas as minhas despesas de avião, hotel durante a semana, e eu tive o privilégio de estudar de 8 da manhã às 6 da tarde com doutores. Alguns dos livros que estão aqui são desses professores. E isso foi, assim, além de uma injeção de ânimo, um reforço no meu currículo e na minha capacitação também. Foi no momento em que o Brasil estava começando a viver as expectativas do governo que nós vivemos hoje. Falava-se muito de como seria, ao mesmo tempo como o mercado financeiro iria reagir. E nesse curso ele foi tão complexo que no final a gente tinha que fazer um projeto aplicativo, né, um curso realmente acadêmico. E nós tínhamos que fazer o projeto aplicativo, mostrar para os superintendentes, não só do banco que eu trabalhava, mas inclusive da faculdade, os diretores e diretores de outros bancos que estavam também no dia em que nós apresentávamos o projeto. E eu tive a oportunidade de apresentar o projeto da minha equipe. E foi um desafio, porque assim, você traz aquilo que até então eu conhecia, né, já de banco, e aí eu tenho que criar um produto. Aí é diferente, porque até então eu vendia ou oferecia aquilo que vinha pronto. E agora eu estava num outro momento. Eu trazia a realidade que eu conhecia, da necessidade do cliente, e eu ia transformar isso num produto para ser oferecido, para ser tangível. Foi também um momento muito bom do meu crescimento profissional e também acadêmico. Reforçou o quanto eu gosto de estudar. Os desafios eram imensos, era muito interessante, você viu, né, nós todos já maduros, mas ainda assim, sem dormir a noite inteira estudando. Preocupar, provas seríssimas, notas, né? Eu tive uma matéria que eu tive que fazer de novo,
era um negócio bem comprometedor, não só porque a empresa estava custeando, mas porque eu tinha uma preocupação em absorver. Né? E é interessante, eu sei que muitos jovens, eles se interessam realmente pelo estudo. De novo, eu disse que eu trabalho com bastante jovens. E eu sempre valorizo para eles a importância de parar nesse momento e prestar atenção naquilo que está aprendendo. Porque aquilo que você aprende é para a tua vida inteira e ninguém vai tirar de você. Então, valorizar a oportunidade, o estudo, o investimento que se faz para estudar, por mais que seja cansativo, por mais que você queira estar em outro lugar, mas vai chegar um momento em que você vai entender a importância da dedicação que você está fazendo nesse momento. E você já tinha essa postura lá, porque o banco, até por ser banco, qualificava o tempo todo, né? Então você já tem que ter a postura do desafio, do conhecimento que não para nunca, porque é na administração, é no direito, enfim, isso não, na ciência política, isso não acaba nunca. E daí, hoje você teve aí você fez também essa especialização em teologia por conta... Isso. A teologia, eu sempre fui apaixonado por Jesus. Sempre quis conhecer mais do que a palavra de Deus trazia. Creio que esse vínculo me fez ser tão voltado para a RH, mesmo antes, né? E quando eu entendi o projeto de Deus na minha vida também, na minha ordenação pastoral, então eu sou pastor dentro da Igreja Batista, em Lindóia, e para ser pastor dentro da Igreja Batista eu preciso ter a formação, porque eu passo por um concílio depois de indicado pela Igreja, e esse concílio seria uma prova oral, eu faço com diversos pastores, e eu vou ser sabatinado por questões teológicas, bíblicas e doutrinárias. Então, na época, eu optei em fazer a pós-graduação em teologia, porque eu já tinha uma formação. Eu fiz na Faculdade Teológica Batista, de Curitiba, e acabei me especializando dentro dela, em adolescente e também em aconselhamento, que é uma área, até trouxe um livro ali de aconselhamento cristão, que é uma área assim, que chama muito a minha atenção, porque... De novo, o ser humano ele tem uma necessidade muito grande de ser acompanhado, de ser cuidado, né? De que você dê a ele a atenção devida para que ele possa descobrir o potencial que ele tem, a capacidade que ele tem, ou eu estou indo por esse caminho, mas eu estou meio perdido, então eu posso mudar o curso da minha vida profissional, da minha vida estudantil. Esse tipo de coisa eu acho que é muito importante e talvez falte bastante. Junto desse curso eu estudei também pelo Instituto Filéu de Psicologia, fiz uma especialização em aconselhamento pastoral, também voltado para aconselhamento, para o olhar do ser, muito interessante, é uma área que eu valorizo bastante e gosto muito. É bom que há uma junção com a questão da gestão de pessoas, isso, né? Do conhecer as pessoas, do encaminhamento. E daí a gente está encaminhando para o final da entrevista, professor. E hoje você teve uma outra, assim, porque a ideia é mostrar para as pessoas, assim, o jovem ele tem muito essa aflição. Eu vou escolher a faculdade e agora eu vou ter que fazer isso pro resto da minha vida e não sei o quê. Falo, calma, gente, não é assim. Né? Eu acho que a tua trajetória, ela mostra muito isso. É uma pessoa que teve uma carreira brilhante. Né? Começou lá como contínuo, foi subindo, chegou à gerência geral... E hoje está buscando um outro campo de atuação, né? O juvenil, além de ser administrador, com uma história no setor bancário, é pastor, atua no campo da teologia como uma área de conhecimento também. Hoje você é chefe de gabinete aqui em Curitiba da deputada federal Cristiane Yared, que também é um desafio novo. É um novo desafio. E foi uma surpresa. É interessante quando você fala da nossa flexibilidade para perceber oportunidades, né? E está aberto para mudança, embora é muito fácil falar aqui na teoria, né? Mas na prática é realmente difícil. Eu acho que também isso indifere da idade do ser humano. Nós calcificamos o nosso pensamento e nós achamos que a nossa vida tem que ser assim, e as coisas vão acontecendo, queira eu entender que isso é caminho de Deus ou não, depende do pensamento de cada um, mas nós precisamos estar abertos para isso. Fevereiro do ano passado, eu saí de banco, entendi, no meu caso, de Deus, que tinha chegado o meu tempo final da minha vida profissional bancária. Fechou com 32 anos. 32 anos de banco. Saí, assim, realizado pelo que fiz e amo trabalhar em banco.
Creio que se fosse pela minha decisão lá atrás eu teria continuado, porque foi a minha carreira profissional, Sim. foi o que eu entendia que eu sabia fazer, o que foi importante. Eu aprendi que existem outras opções e que você pode mudar o curso da tua vida, indiferente da idade que você tem. A qualquer momento. Eu tenho 51 anos. Sim. Em agosto eu fui convidado para cuidar da parte operacional da campanha da deputada, né? Então deputada Cristiane Yared. Então candidata, hoje deputada. Hoje deputada. No período eu resisti porque eu nunca fui ligado à política, nunca entendi de política, me senti até um ignorante na área. Mas, pelo momento, e para conhecer também, eu fui para o gabinete, naquela época no comitê, e como o assunto lá eram pessoas, eu acabei me envolvendo. Eu atendia pessoas o dia inteiro, cuidava de estratégias, né, conversava com o nosso coordenador político, com a Cristiane também, e foi muito interessante. E eu me apaixonei, porque eu vi que, de forma séria e coerente como é a proposta dela, que poderia se fazer uma política justa e séria, e que, de repente, pela minha omissão ou pela omissão dos sérios, né, muita coisa boa deixa de se fazer no Brasil. Sim, exatamente. E quando a Cris foi eleita, né, a Cristiane foi eleita com essa quantidade expressiva de votos, nós com um recurso totalmente limitado para a campanha dela, porque eu acompanhei isso centavo a centavo, mas ver a forma séria em que as pessoas vinham, procuravam e tal, isso encheu os meus olhos, meu coração. E quando ela foi eleita, ela me convidou para cuidar do escritório em Curitiba. Fiquei muito feliz com a oportunidade de trabalho, de mudança, e estou começando a viver esse novo desafio. E a princípio eu acreditei até que a minha função ia ser mais cuidar do escritório, cuidar das pessoas, mas aí eu já me vi viajando para o interior do Paraná, visitando hospitais, Cuidando de mais pessoas. Cuidando de mais pessoas. Visitando líderes de bairro, pessoas simples, mas que têm uma proposta séria, que têm um desejo. E uma das coisas que a deputada fala e que alegra muito meu coração é que ela diz assim, dá para fazer. E que nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E que o povo está aí, sedento de um político sério, que olhe, que tente fazer a coisa de forma correta. Então, de novo, eu trago tudo o que eu aprendi, tanto em administração de empresa, como na teologia, como na parte de aconselhamento pastoral, ou mesmo no olhar para o Brasil, dentro dessa especialização que eu fiz, isso me dá bagagem hoje para conseguir trabalhar nesse ramo. Já te falei que quero estudar lá no teu curso de política, né? Ciência Porque política. é de ciência política, porque é algo que tem me interessado bastante. E porque eu gosto de estudar e eu creio que isso vai fazer parte da minha vida enquanto eu puder. Já faz parte, né? Acho que você não consegue parar. Foi muito agradável a entrevista, Juvenil. Parabéns pela tua trajetória, né? Eu acho que ilumina, né, a vida das pessoas que estão ouvindo, conhecendo a sua trajetória, ouvindo o que você falou, e percebendo muito isso, de que as coisas elas não são estanques, né? Que a gente está em mudança o tempo constantemente. todo. E parabéns na sua nova empreitada. Obrigado. E agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até esse momento e que fiquem com essa mensagem, né? Porque a ideia do programa Vida Acadêmica é mostrar como as profissões elas vão mudando e as pessoas vão se construindo ao mesmo tempo em que a nossa idade vai também avançando. Então é importante ver que nada é estanque, né? Que as coisas mudam o tempo todo e que lá na administração, na ciência política, no direito, o conhecimento ou a postura do conhecimento que é o fundamental. Muito obrigada e até mais.